Essa daqui é a Jeep Gladiator Rubicon, uma das picapes com maior capacidade no off-road à venda no mundo hoje, não é à toa, porque vocês estão olhando literalmente para um Jeep Wrangler com entre-eixos alongado em 49,2 centímetros e uma caçamba de 1000 litros incorporada ali na traseira. Essa daqui é para quem gosta de veículo raiz de verdade, com eixo rígido, com 100% de bloqueio na frente e na traseira, uma enorme articulação na capacidade de suspensão, uma montanha de recursos no off-road que a gente vai explicar tecnicamente para vocês daqui a pouquinho. A Gladiator foi lançada no meio de 2019 nos Estados Unidos e desde agosto está aqui entre a gente, pouco mais de um mês. Sempre e exclusivamente na versão topo de linha Rubicon e sempre com o motor V6 a gasolina Pentastar de 3,6 litros, 284 cavalos e 35,4 que a gente chama de torque, sempre também com câmbio automático de 8 marchas. E hoje aqui na Autoline a gente vai destrinchar todos os detalhes técnicos dela, tudo que ela tem de recurso de off-road, a gente vai avaliar evidentemente ela aqui no off-road, mas também na estrada e na cidade, justamente para a gente conhecer as grandes qualidades dela, mas também as limitações por ser um produto tão dedicado no fora de estrada. Vamos nessa? Num dia nublado e chuvoso, em estradas de terra com buracos e lama, ou em vias asfaltadas, Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia o desempenho de uma picape Gladiator vermelha da Jeep. A câmera mostra diferentes manobras sendo realizadas com o veículo. Escrito Autoline. Todos esses recursos e qualidades construtivas, sem dúvida nenhuma, são muito interessantes para quem busca um veículo fora de estrada, mas a verdade é que muita gente vai desejar ele pelo design. Olha só a cara dele, um estereótipo de veículo americano de fora de estrada, porque é justamente um Jeep Wrangler alongado, como a gente falou, incluindo detalhes de design como a grade com 7 aletas, aqui alargadas para ajudar na refrigeração, porque é um veículo um pouco mais comprido e mais pesado que o Jeep Wrangler, e detalhe aqui inclusive da câmera embutida aqui nas aletas de ventilação, que são um pouco deitadas para trás para ajudar na aerodinâmica. O capô é de alumínio, as portas também, bem como a porta traseira ali da caçamba também é de alumínio. Você consegue articular o para-brisa para frente e remover as portas e o teto para você ter o que eles chamam de experiência open air, melhor dizendo. E você consegue fazer isso operando aí os parafusos tipo Torx. Por exemplo, o para-brisa são 4 parafusos, você solta e aí você consegue deitar o para-brisa para frente. É um veículo enorme, como vocês conseguem ver, né? 5,59 m, ele fica entre a Hilux e a Ram. Como ele é um pouquinho mais assentado, talvez no vídeo não pareça tão comprido, mas ele realmente é um veículo bem grande. E uma outra coisa que ele tem em termos de design é a exclusividade, né? Porque a sua proposta, por ser um Jeep alongado, é completamente diferente em termos de visual de qualquer picape que você tem no mercado, desde as suas parentes Ram Classic Rebel, muito menos comparável com as picapes médias que a gente tem no Brasil. Então, para quem realmente quer algo diferenciado, vai encontrar aqui na Gladiator Rubicon um produto porque chama muito mesmo a atenção. Bom, aqui na traseira é a cara do Wrangler, evidentemente, só que puxado para trás. Notem aqui os ganchos, reboque, câmera traseira. Tampa tem um amortecedor, bem interessante isso. Aliás, por ser de alumínio, ela é bem leve. É lógico que o amortecedor também ajuda bastante, então muito prático isso aqui. Me chamou a atenção o fato de não ter nenhum tipo de revestimento aqui para um veículo de um valor tão alto. Eu acho que isso, pelo menos, isso tinha que vir de série, não como um acessório. A gente tem uma tomada de 230 volts de 400 watts. Tem iluminação de LED aqui na caçamba, que tem 1000 litros de capacidade, que é algo justamente próximo às picapes médias que a gente tem aqui no Brasil, só que são 674 quilos de capacidade de carga aqui na caçamba, então é menos do que as picapes que a gente vê, as picapes médias, né, que vão carregar aí algo na casa de 1 tonelada, justamente porque a cultura do veículo norte-americano está mais no reboque do que no transporte de carga pesada ali na caçamba. Então, por causa disso, a gente tem 3.138 quilos de capacidade de reboque. Quando a gente está falando de um veículo off-road raiz como esse aqui, ele precisa preencher uma série de caixinhas, de características construtivas para a gente considerar ele realmente como um veículo de fora de estrada. Olha só o nível da articulação da suspensão aqui, o tamanho do curso da suspensão. Detalhe, ainda tem contato do pneu com o solo. A gente está próximo do limite aqui, mas
É justamente isso que permite que os pneus fiquem sempre em contato, não importa o quão difícil seja o obstáculo que ele está passando. E para isso você precisa de um sistema que permita essa articulação toda. A gente tem aqui eixo rígido, que é um sistema típico de picapes, mas não só na traseira, a gente tem na dianteira também, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Olha só o tamanho da caixa de roda. Cabe um pneu de 33 polegadas como esse aqui, mas cabe até 35 polegadas, talvez até um pouquinho mais. E detalhe aqui que a gente tem um pneu all-terrain, né, o de uso misto. Você pode colocar um pneu para lama, sabendo que tem algumas limitações em termos de ruído, de comportamento dinâmico no asfalto. Como essa picape inclui essa possibilidade de uso misto, ela veio com esses pneus que não são o ideal para você fazer realmente um fora de estrada pesado, mas já atende muito bem. Olha só como vocês conseguem ver, eixo rígido aqui na dianteira também. Então a capacidade de articulação da suspensão realmente é muito, mas muito grande e que pode ficar ainda maior graças a um recurso que ela tem, que por meio de uma tecla no console você desconecta a barra estabilizadora dianteira, porque a barra estabilizadora ajuda muito na performance no asfalto, né? Ajuda a conter a inclinação da carroceria nas curvas, mas por conectar os dois lados da suspensão acaba tendo um pouco de efeito de macaco, jacking effect, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Então ele acaba dando esse efeito de puxar a suspensão quando você está passando com um obstáculo em uma roda só. Desconectando ela por meio dessa tecla, você ganha até 30% mais de articulação de curso e suspensão na dianteira. Ainda falando de transmissão, do lado de dentro da carcaça diferencial, tanto dianteiro quanto traseiro, que são Dana 44 clássico, né? Quem tem Dodge, Maverick vai lembrar muito bem desse nome, muito utilizado em utilitários até hoje, mas esse aqui é um Dana 44 de terceira geração, e dentro dele a gente tem um sistema chamado True Lock, que não é um LSD, não é um autoblocante clássico, aquele sistema por embreagens, né, deslizantes, não. Aqui a gente tem um sistema de engrenagens dentadas, que são ativadas de forma eletromagnética, e quando elas entram em ação, a gente bloqueia 100% do diferencial. Ou seja, tudo que uma roda fizer em termos de rotação, a outra vai fazer junto. Algo essencial no fora de estrada, que você tem todas as situações que a roda fica suspensa eventualmente, por mais curso de suspensão que você tenha. E aqui a gente tem uma caixa de transferência com uma relação de redução bem grande, tanto que a redução máxima aqui a gente está falando de 77,2 para 1, que é algo bastante impressionante para um veículo que não é só dedicado ao fora de estrada, mas que também consegue pegar aí uma rodovia. Eu tenho aqui alguns dados do fora de estrada para compartilhar com vocês. Em termos de ângulo de entrada, por exemplo, a gente tem 43,6 graus. É um absurdo de capacidade de ângulo de entrada se a gente comparar, por exemplo, com a Hilux, que é muito boa, mas tem 29 graus. Então você consegue encarar uma rampa muito agressiva com a Gladiator. Agora, o ângulo de saída é de 26 graus, que é igual ao da Hilux, justamente porque a gente tem a caçamba, né? Então aquele balanço suspenso ali da parte traseira acaba limitando um pouco essa questão, mas não limita tanto quanto esse entre-eixos enorme de 3,48 m. Por conta disso é que surge a grande limitação no fora de estrada da Gladiator Rubicon em relação ao Wrangler, em especial o Jeep, né? Que a gente está falando de 20,3 graus, que na verdade não é nada demais, é bastante provável, inclusive, que a Hilux GR, por exemplo, tenha até um ângulo de transposição um pouquinho melhor, porque ela tem um entre-eixos 40 centímetros mais curto, né? Então isso faz muita diferença. Quanto maior o entre-eixos do veículo, maior a possibilidade de ele raspar a barriga numa transposição de um obstáculo pontudo, por exemplo. E por fim, uma característica fundamental que todo veículo de fora de estrada tem que ter é uma estrutura do tipo chassi, com a carroceria montada em cima por meio de coxins, porque a gente está falando de uma carga cruzada muito intensa. O veículo fica em 3, em 2 rodas, né? Então a estrutura do tipo monobloco, por mais moderna que seja, em termos de médio e longo prazo, eventualmente vai apresentar algum tipo de trinca ou um estresse estrutural mais intenso do que uma estrutura parruda como um chassi, ainda mais um chassi de aço de alta resistência super reforçado como que a gente tem aqui nessa Gladiator. E claro, outra característica que a gente tem aqui são os peitos de aço, né? No plural, sim, a gente tem 4 deles aqui para proteger toda a parte de motor, de transmissão, diferencial, enfim, toda a parte inferior do veículo, especialmente a parte onde a gente tem lubrificantes. Tudo isso dito, nem tudo é tão doce, né? Porque justamente como você está falando de um veículo tão especializado no fora de estrada, para um uso tão específico, fica mais ou menos como se fosse um Porsche GT3, ou seja, o que faz ele ser fantástico no autódromo ali, no asfalto, no caso do Porsche,
e traz algumas limitações quando você vai usar aí numa rua um pouco mais acidentada, numa situação mais urbana. E aqui é a mesma coisa. Toda essa capacidade incrível no Ford Strada, em base dessas características todas que eu trouxe para vocês, vão trazer uma outra limitação que a gente vai mostrar para vocês, especialmente na parte de rodovia e cidade. Mas isso faz parte, é um compromisso inevitável. Todo veículo que é muito bom em alguma coisa acaba tendo de abrir mão em características de alguma outra coisa no uso oposto. Beleza, Juliano? Mas quanto que custa esse sonho falando em Porsche GT3, né? Bom, vocês estão olhando para a picape mais cara à venda no Brasil. R$516 mil, preço aqui de São Paulo, o que é um naco de dinheiro a mais se a gente comparar mesmo com a Ram 1500 Rebel, que está R$457 mil aqui em São Paulo também. Mas isso não é específico só do Brasil não, tá? Lá fora esse é um veículo de quase $50 mil, um preço muito próximo do Mustang Mach-1, que aqui justamente está na casa de uns R$550 mil. R$50 mil seria bom, né? Então, de fato, é um veículo caro em todo lugar do mundo, justamente por todas essas características construtivas que a gente acabou de mostrar e mais algumas, como a questão de você poder articular o para-brisa, remover as portas e esses componentes todos de alumínio que a gente vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Bom, mas o Bradesco Financiamentos oferece condições muito especiais para você adquirir o seu próximo Jeep, seja ele um Gladiator, um Renegade, um Compass, qualquer Jeep. Basta você ir em autoline.com.br, lá no topo do site, clica em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos, você vai ter a melhor proposta em mãos. Enquanto você está lá, vale a pena você também dar uma olhadinha nos seminovos que a gente tem à venda. Nessa faixa de preço, picapes de fato você não vai ter, mas existem muitas opções de SUV, inclusive com grande capacidade fora de estrada, como por exemplo a Ford Bronco, que já tem seminovos à venda lá na Autoline. A trilha que a gente normalmente usa para avaliar carros fora de estrada é um pouco de piada aqui para um veículo desse nível de capacidade de off-road, né? Então a gente vai começar passando por ela, mas para avaliar o quê? Complacência, a forma como a suspensão vai absorver esses impactos em termos de conforto, o pneu e a suspensão juntos, né? E aí depois a gente vai pegar aí uma trilha um pouquinho mais pesada, e numa condição que, aliás, prejudica bastante, que está chovendo, como vocês conseguem ver, e os pneus aqui são all-terrain, né? Então eles não têm aqueles cravos, então essa situação de barro, de limo ali vai impor um pouco mais de dificuldade, então a gente vai conhecer um pouquinho melhor os limites. Mas vamos começar pela parte fácil. Mas antes, olha só, então vocês conseguem ver aqui, ó, o ângulo de direção que eu estou colocando aqui. Tela no painel. Né? Vocês conseguem ver o modo que está agora aqui a caixa de transferência. Então se eu passar aqui para o 4x4, vocês vão ver que vai mudar. Inclusive vai mudar no modo 4x4 alto, né? Vou voltar aqui para o 4x2, tração traseira nesse caso, quando está 4x2. A barra estabilizadora está conectada. O eixo dianteiro e o traseiro estão sem bloqueio, estão abertos, tá? Então isso são informações muito relevantes, bem como, olha só, você consegue ver a temperatura de arrefecimento, a temperatura exata, temperatura do óleo, o voltímetro da bateria, pressão de óleo, mas olha só também que interessante para fora de estrada, temperatura aqui também do sistema de transmissão. Aqui você consegue ver os ângulos do veículo, que num off-road mais extremo isso é bastante importante, na hora que você está pendurado você perde um pouco de orientação espacial, então é bem útil. E olha só, aqui a câmera que a gente comentou, né? Tanto para frente quanto para trás. Então, se você pegar um barro, alguma coisa aqui, você consegue esguichar e aí você consegue limpar a câmera frontal. E aqui embaixo eu vou explicar daqui a pouquinho, essa parte em especial aqui é para o off-road mais pesado. Mas quando você está no modo 4x4 alto, você consegue ativar esse modo Off-Road Plus, que ele vai liberar o controle de tração, estabilidade, vai deixar o veículo escorregar um pouquinho mais, que pode ser útil em algumas situações, bem como essa tecla Sway Bar e a barra estabilizadora, apertando aqui, você consegue liberar ela, vocês vão ver que ela está liberando, para você ganhar um pouco mais de articulação na suspensão dianteira. Mas eu vou ligar ela de volta aqui, porque nessa primeira parte a gente não vai precisar desse recurso. Bom, então vamos lá. Rodopiando na lama. Nota que o diferencial é aberto, né? Então ela não faz exatamente um zerinho tão fechado, porque você consegue bloquear o diferencial só no modo 4x4, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. É divertido, né, gente? Mas vamos lá. Então vamos, agora eu vou ligar aqui o controle de estabilidade de tração de novo, porque está molhado. Mas eu estou no modo 4x2, justamente de começar a subir para avaliar em que momento que eu vou precisar utilizar o 4x4 mesmo com esse piso molhado. Suspensão, esses amortecedores Fox são realmente fantásticos. Aqui, normalmente, a gente já ia sentir um pouquinho de vibração um pouco mais pesada, pegando um pouquinho de barro aqui. Vamos ver como é que está a câmera dianteira depois desse barro? Deixa eu tentar ativar ela aqui. Ah, precisa ser em velocidade baixa. Em velocidade baixa você consegue ativar ela. Agora esse aqui está parado. Olha o barro aqui. Então a gente vem aqui com o Clean Camera e aí está limpo de novo. Então vamos lá. Saindo parado, ó como está escorregadio. Eu estou no 4x2, né? Olha só, estou tentando sair.
e ela está escorregando. Então aqui, vamos experimentar então jogar aqui no 4x4 no modo alto, sem bloqueio nenhum de diferencial, então versão mais light aqui, vamos ver se ele já traciona, ó, já foi. Então 4x4 alto, sem usar nenhum dos recursos mais pesados aqui, já deixa ele plenamente capaz para enfrentar essa situação que está um barro liso, gente, está escorregadio mesmo, ó o quanto que de volante eu estou tendo de dar aqui, porque ele realmente está começando a querer deslizar. E aí algumas situações aqui de curva, talvez a gente tenha um pouquinho de perda de tração. Por que a gente está nessa situação aqui? Putz, na verdade tem bastante tração, foi que foi. O pneu all-terrain aqui que a gente tem nessa Gladiator, talvez seja um grande fator de limitação para a forma como ela saiu da fábrica. Tem espaço na caixa de roda para você botar um pneu mud, um pneu mais agressivo, ou até mesmo um all-terrain mais agressivo. Mas aí você vai perder algumas características de uso para a estrada. Então aqui eles fizeram um meio do caminho, né? Então o veículo tem toda a capacidade, mas o pneu, embora seja um pneu alto, na parte ali da banda de rodagem não é um pneu para você encarar barro ou uma situação de piso de extrema baixa aderência, né? Mas ó, foi que foi, eu vou parar aqui numa situação desfavorável aqui e sair no 4x4 high mesmo, né? 4x4 longo, automático. Ridículo. Como eu falei, essa estradinha aqui do off-road é só pra gente ver a complacência e eu tô balançando, mas cara, eu te falo, esse é o veículo mais confortável que eu já andei nesse pedaço aqui dessa estrada. Porque vocês lembram com a S10 que a gente deu umas sacudidas boas, absorveu bem, mas não se compara com o nível de conforto que a gente tem aqui. Realmente a absorção aqui tá numa outra categoria. Mas isso aqui é brincadeira de criança para um veículo como esse. Vamos castigar ele um pouquinho mais, né? Beleza, agora é a hora de separar os adultos aqui. Então a gente vai pegar esse caminho que é bem mais complicado, bem mais escorregadio. Então eu já sei que tá ruim ali, então eu já vou fazer uso dos recursos que a gente tem aqui. Então eu vou jogar o câmbio no neutro e aí eu já estava no 4x4 alto, né? Agora eu vou jogar na reduzida, que é esse low aqui. Então vem para cá, chamo a reduzida, ele vai avisando aqui, desliga o sistema de tração e tudo mais, o controle de tração. E aqui eu vou ligar tanto o bloqueio de diferencial na frente quanto na traseira, ou seja, agora as velocidades das rodas dos dois lados, tanto na frente quanto atrás, vão ser 100% iguais. Então eu uso essa tecla aqui e eu vou desconectar também a barra estabilizadora dianteira para ganhar um pouco mais de articulação na suspensão dianteira. Vamos lá. Então na tela agora vocês conseguem ver, né? Estou no 4 low, né? Para justamente ter mais tração, a reduzida. Aqui a gente está com o diferencial traseiro, ou dianteiro e traseiro agora 100% bloqueados, como eu falei. E a barra estabilizadora está conectada nesse momento, então eu vou desconectar ela. Agora está desconectada. Descida íngreme. Vocês conseguem ver que aqui o piso está bem mais castigado e eu tive que pegar o embalo ali, porque senão ele ia começar a patinar em falso. Aqui a gente vai testar um pouquinho a capacidade de articulação da suspensão e olha como é fundo aqui. E bem provavelmente, inclusive eu vou ligar aqui a câmera, espero que não tenha sido uma péssima ideia ter parado o veículo inclusive, mas aqui a gente vai conseguir avaliar justamente a capacidade de articulação da Gladiator. Então eu tenho que, é lógico, evitar algumas situações absurdas, né, de fazer ela pegar com a barriga embaixo, então eu escolho aqui bem o percurso, mas o fato é que aqui, gente, isso que a gente está fazendo aqui agora, nesse exato instante, já não é mais para qualquer utilitário não. Ainda mais nessa condição, ainda mais calçando pneus all-terrain, tipo, tá meio inacreditável como eu estou conseguindo transpor esses obstáculos, tão escorregadios com ela nessa condição. É lógico que isso ia acontecer, né? Então aqui eu cavei um buraco na lama, eu preciso voltar. E aí tem que ir com bastante calma para ele não começar a escorregar em demasia, senão ele vai escorregando que nem um cubo de gelo na pia, né? E aí tentar pegar um pouquinho mais de inércia, um pouquinho mais de embalo para a gente conseguir transpor essa parte onde ele está patinando. Isso, pessoal, é uma limitação dos pneus, tá? Então, nessa condição muito severa, muito extrema que a gente está aqui agora, para você realmente explorar o potencial aqui da Gladiator, você vai precisar de pneus mud terrain mesmo. Isso é que nem carro de pista, pneu é tudo, né, gente? Então, para um carro off-road ou para um carro de track day que vai andar no autódromo, pneu é tudo. Mas aqui a gente tem uma infinidade de recursos que realmente levam ele, mesmo usando um pneu que não é propício para isso,
a conseguir explorar isso que, putz, te falo que nessa situação que a gente está aqui agora, pouquíssimos veículos iam conseguir. Então vamos lá. Com um pouco mais de embalo ele vai, tá vendo? Então você tem que conquistar um pouquinho de inércia e aí ele consegue transpor. Uma limitação bem clara aqui causada pelos pneus all-terrain. Então, numa situação dessas é preciso ter um pouquinho de experiência, um pouquinho de calma, planejar, mas é só lembrar, se começar a cavocar, você pode fazer duas coisas, ou você volta e vai para frente, ou você fazendo movimentações no volante, às vezes você consegue encontrar um ponto de aderência, fazer o pneu cavocar ali para conseguir tirar ele da enrascada. Mas isso que a gente passou agora, cara, se te falar que é para poucos, ainda mais com o pneu que a gente está usando. Então quando você for fazer um off-road aqui com a Gladiator, o detalhe que você precisa ficar atento são basicamente dois. O pneu que você está usando você vai ter que avaliar em termos de aderência, se estiver molhado você vai ter que escolher com muita calma por onde você vai passar. E a questão do entre-eixos, a questão de raspar a barriga, tem todas as proteções possíveis, mas se você for fazer uma trilha mais radical que essa, tipo muito mais radical, com transposições realmente assim de jipeiro, aí recomendo que você não use a Gladiator ou vá com muita calma, porque realmente você corre aí o risco de ficar um pouco mais encalhado, né? Mas a articulação da suspensão é a parte que mais me impressionou aqui. Realmente, cara, a gente está falando aqui, é difícil no vídeo, né, de captar isso, mas esses obstáculos aqui que a gente está passando agora, tem 30, 40, 50 centímetros aí de vala, então é muito alto mesmo, gente. E ele simplesmente vai. Então e você faz realmente uso desses recursos todos aqui que ele dispõe, né? A desconexão da barra estabilizadora, o 4x4 reduzido, o bloqueio no eixo dianteiro e traseiro, ou só o traseiro se você quiser. Você faz uso de tudo mesmo, né? Olha só, a gente está mas muito articulado aqui agora de suspensão. Agora está totalmente suspensa a suspensão traseira do lado esquerdo. E aí o barro tem que tomar bastante cuidado porque ele começa a querer escorregar, então você tem que calcular com muita parcimônia a rota que você vai fazer. Mas nossa, ele vai e me impressiona porque ele está calçando pneus que realmente são intermediários. Então, cara, é muito legal. Mas, vamos lá, né, gente? Aqui a gente está falando da lição de casa obrigatória que um veículo desse aqui tem que cumprir, né? Agora vamos pegar um pouquinho de estrada para ver como é que ele se comporta. Estrada estreita e asfaltada em região rural. É lógico que a gente está numa subida, né? Mas o 0 a 100 declarado aqui para a Gladiator está na casa de 8,1 segundos. Pentastar 3,6 litros, totalmente em alumínio. Um bom motor, mas de concepção um pouco antiga, né? Ele começou a ser produzido em 2010. E daqui a pouquinho eu volto a falar dele porque agora a gente tem esse trecho sinuoso aqui. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. É lógico que aqui não é o terreno dela, né? Essa é a grande questão. Você vai ter uma movimentação de carroceria em curvas mais acentuada do que você esperaria de uma picape de produção atual. E também na rodovia você vai sentir ali por volta de 100, 110, 120 km por hora que ela navega um pouquinho, né? Especialmente quando você passa numa ponte. Então é um veículo que está sempre assim, como se você tivesse uma sensação meio levemente no colchão d'água, né? Então, aqui, fazendo curvas nesse trecho sinuoso, agora, depois de um tempo, você já começa a ler um pouquinho melhor o comportamento dinâmico, mas não é um veículo comunicativo, não foi feito para isso. Nem os pneus, nem a concepção de suspensão, com eixo rígido na frente e atrás, muito menos, em especial, na verdade, a calibragem dos amortecedores, né? Os amortecedores Fox, que são tão bons ali para o off-road. Essa calibragem que deixa ele muito bom no fora de estrada, que permite que ele copie muito bem o solo, no asfalto, asfalto bom, na verdade, em velocidade ou em curvas, vai deixar ele meio com essa coisa de ficar meio que navegando, né? E os pneus também têm perfil muito alto, então nas curvas o que você sente? Você tem a roda e o pneu meio que se movimenta assim, né? Dentro do eixo, vamos dizer assim, da roda. Então você tem esse deslocamento lateral do pneu, que é perfeitamente natural, justamente porque a estrutura desse pneu foi feita para absorver os impactos no fora de estrada, o que acaba também sendo muito bom para a cidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, esse é um veículo que consegue ignorar aí a buraqueira das cidades e ele trata muito bem, de forma muito confortável, aliás, impressionantemente confortável nesse quesito, considerando que a gente tem um eixo rígido, né, na frente e atrás,
que é uma massa não suspensa grande, né? Aquela inércia toda, mas esses amortecedores, a calibragem realmente é fantástica, está muito bem resolvida nesse ponto, né? Estava falando no motor, né? O Pentastar 3,6 litros de alumínio, a gente tem 284 cavalos e 35,4 kgfm de torque a 4.100 RPM, ou seja, não são números absurdamente interessantes em termos de performance, até porque a gente está falando de um veículo de 2.200 quilos, um pouquinho mais na verdade. Então é lógico que isso tem um pênalti, mas você andando sozinho com duas pessoas, você sente que ele desloca mais do que o necessário em termos de desempenho, não é como se estivesse num veículo que está tendo dificuldades também para se deslocar, mas também não vai ter aquela esportividade que você tem, por exemplo, na Ram Rebel que a gente avaliou aqui no canal, né, com 400 cavalos, 56 kg de torque, que é uma outra pegada, né, é um outro universo. Por outro lado, eu achei interessante, o consumo declarado aqui dela é de 6,5 litros, 6,5 km por litro, desculpem, na cidade, 7,4 na estrada. Na estrada eu consegui uma média melhor, consegui aí algo na casa de mais ou menos 9 km por litro, entre 9 e 10 em algumas circunstâncias. Agora na cidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho, cai bastante. Na verdade, no mundo real você vai ficar aí na casa de 5 a 6 km por litro, né? Câmbio automático de 8 marchas, ele resolve bem duas coisas aqui. No Ford Strada, as primeiras marchas casadas aí com a caixa de transferência, realmente a gente viu, né, uma relação de reduzida muito boa, né? E para a estrada a gente conseguiu até um escalonamento bom, né? Então a última marcha, a oitava marcha, ela é super longa, então você consegue ter uma velocidade de cruzeiro razoável aí em termos de rotação, né? O que ele não é um câmbio rápido, assim, acho que você nem deve esperar isso, né? Mas você faz o kickdown, ele leva um tempinho para processar, você força uma redução, ele leva um tempo para executar, né? Então, não está entre os piores que a gente já avaliou, mas também está longe de ser uma referência em termos de velocidade de resposta. Mas, novamente, acho que não é aqui o ponto, né? Aqui a gente tem um bom sistema de freios, mas, como a gente está falando de um veículo de 2,2 toneladas, não dá para ficar forçando muito o ritmo aí numa estrada de serra, você vai sofrer aí com um pouquinho de fading, sim. A gente deu uma forçada aqui anteriormente com essas gravações, deu para sentir o pedal começando a querer descer, né? Seguro, absolutamente seguro, mas também não é ver que você vai querer fazer direção esportiva, né? Então respeite, vamos dizer assim, essas características que ele tem como um veículo mais focado justamente no fora de estrada. Acho que a grande questão que eu estou tentando responder aqui para vocês é: para o que ele tem de capacidade no fora de estrada, na verdade está de muito bom tamanho o que ele faz na estrada. A única característica que realmente você vai sentir uma diferença maior e que talvez seja um fator de incômodo e por isso vale a pena você fazer o test drive é essa questão dessa flutuação, dessa navegação, essa sensação de colchão d'água que você vai ter, especialmente em rodovia, né? Ali é os 100, 120 km por hora, aquelas junções de ponte, as ondulações do asfalto, você vê que leva alguns ciclos para absorver. Então é super macio, mas ele está sempre se mexendo, né? Então isso talvez incomode um pouco. Nas curvas, a barra estabilizadora está bem calibrada, que ela consegue controlar até que razoavelmente bem a rolagem de carroceria. Mas aí tem a limitação do pneu, né? Que ele dá essa dançadinha em cima do pneu por ser um perfil tão alto. Então tem esse ponto de atenção também. Ele tem alguns recursos aqui típicos, né, dos carros de luxo de hoje. Então tem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ele tem o sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, mas não tem, por exemplo, o sistema de centralização em faixa. Permanência e centralização, ele não tem nenhum desses dois, né? Mas de forma geral, equipamentos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele está bem completo. Vamos dar uma voltinha na cidade agora para falar mais um pouquinho sobre a cabine em especial. Bom, trânsito de São Paulo numa sexta-feira chuvosa. Esse aqui é mais paulista do que isso, né? E nesse lado urbano aqui, a Gladiator faz surpreendentemente bem esse papel, viu? Lembra daquilo que eu falei da frequência do amortecedor que serve para absorver muito bem o off-road, que na estrada acaba deixando ele com essa sensação um pouquinho de colchão d'água? Cara, aqui na cidade significa que você pode ignorar praticamente todo tipo de relevo, recorte, vibração e falha no piso. Primeiro lugar, porque você mal vai sentir no seu corpo, porque justamente a suspensão trabalha com tanta complacência que a carroceria flutua por cima de tudo isso aí enquanto a suspensão está lá trabalhando. Então
não foi projetado para isso, mas acabou funcionando muito bem para isso. Então, nisso também ajuda muito o pneu de perfil alto, né, 75. Então, todas essas vibrações e falhas primárias acabam sendo amortecidas logo de cara pelo pneu. E o que sobra, os amortecedores fazem aí com maestria o trabalho. Então é muito, mas muito confortável mesmo na cidade. Bem interessante. E evidentemente lombada você passa despreocupado praticamente sem frear. Em algumas você nem precisa mesmo. Tartaruga, essas coisas assim, realmente você nem sente no corpo. Bem interessante. Isolamento acústico também excelente. Inclusive vale para a estrada. Eu achava que ele ia ser mais barulhento, de intrusão, de reverberação, de sons vindo do próprio pneu, passando para o sistema de suspensão, para o chassi, para a carroceria. Mas ele é tão isolado assim em vários estágios. E foi um trabalho tão bem feito de NVH, né, esse departamento que cuida dessa parte aí de ruído e vibrações, que acabou ficando um veículo luxuoso nesse sentido. Então ele é super utilitário, como a gente viu, mas nessa parte assim de qualidade de rodagem ele é muito agradável mesmo. A gente vai passar daqui a pouquinho, inclusive, de umas ruas bem ruins, e vocês não vão sentir nada aqui a bordo. Talvez minha voz vocês vão sentir alguma coisa, né? A visibilidade é muito boa para frente, porque você tem, sendo um utilitário, você tem essa questão de você ver o capô, linha de cintura baixa, então as janelas são super amplas, né? Então você tem muita visão, até mesmo para trás você consegue ver a ponta da caçamba, então isso aí é outro ponto interessante, mesmo sendo um veículo enorme, você tem uma ótima visibilidade. E a gente vai entrar aqui numa ruazinha que inclusive é um pouquinho pior, mas enquanto não chega no trecho mais castigado, vamos falar um pouquinho aqui da cabine, né? Aqui existe uma cabine típica de Jeep, né, de utilitário. Então esse para-brisa mais vertical, um painel curto, né, com materiais muito bem revestidos aqui, né? De fato você tem a aplicação aqui desse material sintético imitando couro, com costuras pespontadas reais, né, não aquela coisa que imita uma costura. Esse acabamento aqui, esse vermelho acetinado, enfim. Não é o acabamento de luxo, você nem deve esperar, mas sim sofisticado. Você sente a bordo aqui de algo premium. Volante em couro legítimo, aqui com uma ergonomia excelente. Posição de dirigir também muito boa, gosto bastante. Mas uma única ressalva, eu gostaria que o assento fosse um pouquinho mais nesse ângulo, assim, ó, para dar um pouquinho mais de apoio para a coxa aqui. Em viagem acaba cansando um pouquinho de leve. Não chega a ser algo ruim, mas algo que poderia ser melhor, né? E em termos ergonômicos aqui, todos aqui em cima você tem a seção que se controla o sistema multimídia, né, volume e a parte de ar-condicionado. As janelas, notem, aqui embaixo que você controla, tá? Justamente porque as portas de alumínio você consegue destacar do carro, né? Então, como você pode tirar elas, o comando não poderia fica mais simples e mais leve, inclusive tudo simplifica você fazendo dessa forma remota aqui, tá? E aqui embaixo, como a gente viu, né, então os comandos off-road estão todos aqui embaixo, né? Então essa parte que a gente já explicou bem, né? Mas é uma cabine, vamos dizer assim, sem grandes temas, assim, mas eu acho que é totalmente coerente com a proposta de um Jeep. Ele combina algumas sacadas, né? Como esse cluster aqui em alta resolução, com essa tela de TFT aqui no meio, com umas 7 polegadas. O sistema de infotainment não tem a maior das telas, 8,4, mas tem um hardware muito rápido, de muita qualidade, então isso também conta pontos positivos, né? Mas aqui dentro a gente se sente realmente bem. Outro destaque muito especial para o sistema de áudio da Alpine, são 9 falantes, 525 watts, tem falante aqui no painel, se não me engano aqui na porta, será que tem? Acho que não, né? Justamente para ela ficar mais leve, mas olha só que interessante, tem uma régua de som aqui no teto, então ajuda a criar uma ambientação bem legal, né? O som acaba vindo de todas as direções, tem subwoofer também. Essa rua aqui, cara, isso que eu tô passando é péssima. Vocês estão ouvindo aí um pouquinho de barulho, né? Algumas coisas são dos equipamentos nossos, mas o conforto, pessoal, vocês não estão entendendo. Essa aqui é uma rua que a gente tem que andar a 10 por hora. Você vai e vai. Propositalmente eu vou até ignorar essa lombada para vocês entenderem como que funciona aqui o sistema. É muito suave, assim. Qualquer picape você conseguiria passar nisso, mas ela ia dar aquela pegada seca. Esse amortecedor tem muito curso e trabalha de uma forma muito relaxada, então é um carro bem agradável de você dirigir na cidade, se a gente não levar em conta, é lógico, a questão do espaço que esse veículo ocupa, né? Porque são 6 metros quase, 5,60 vai, de veículo, então isso também conta um pouquinho de pênalti, né? Mas o que eu quero chegar ao ponto, e antes disso eu quero falar só sobre o espaço traseiro. O espaço traseiro lembra muito de uma picape média, tá? Em que sentido? Por você ter uma linha de chassi muito alta,
a cabine vai lá para cima, ela não pode espichar também para cima demais por causa do centro de gravidade. Então o que acontece? O assento ele não fica tão elevado e com isso a sua coxa não apoia tão bem. Eu não vou dizer que dá aquela sensação de você estar acocorado no chão, mas é essa coisa do seu joelho ficar um pouco mais alto do que a linha do cóccix, então você não fica assim tão com a coxa tão bem apoiada e o encosto fica super ereto. Então é que nem uma picape aí, uma picape média nacional da vida, você vai ficar com a sua posição. Espaço para a cabeça é bom, ajudado inclusive por esse recesso nesse teto removível, mas para 4 pessoas com tranquilidade para uma viagem, super de boa. 5 eu acho que talvez um pouquinho, dependendo do peso aí dos ocupantes, talvez bata um pouquinho de ombro, mas é o que se esperar de um utilitário. Aí sim, encaminhando para a conclusão, pessoal, um utilitário como esse, como eu falei, é mais ou menos que nem um Porsche 911 GT3, né? Tudo aquilo que ele faz muito bem tem um preço que você paga na aplicação oposta. Então, se o carro é muito bom de pista, na hora de usar buscando conforto, vai ser um carro que vai ser desconfortável, duro, né? Com suspensão curta, raspa nas coisas. Aqui é bem o contrário. Toda essa capacidade no off-road deixa ele na rodovia em especial um pouco molenga, essa sensação um pouco de colchão d'água, mas ao mesmo tempo essa característica positiva do off-road na cidade deixou um veículo confortável pra caramba. E aí nisso também entra todo esse trabalho que a Jeep fez nessa parte de isolamento, né? Agora, faz sentido pagar 516 mil reais num Jeep como esse? Só para quem realmente atende a esse nicho, que vai entender o que é um veículo com todos esses recursos de off-road, com destaque de barra estabilizador, amortecedor, Fox, todos esses materiais forjados utilizados aí nos componentes de suspensão, portas de alumínio que você pode tirar, para-brisa que é basculante para frente, esses tetos aqui todos que você consegue tirar em vários componentes. Tudo isso tem um custo, isso deixa o veículo muito caro de ser produzido, né? São muitas customizações, né? Então não dá para estampar as coisas de uma vez. Tem muito material justamente porque é um veículo extremamente reforçado e isso vai jogando o preço dele lá para o chapéu, né? Então é por isso, pessoal, que muita gente talvez não entenda. Fala, nossa, por que eu vou pagar uma grana dessas num Jeep como esse, numa picape como essa, se eu tenho dentro do mesmo grupo a Ram Rebel ou Classic custando aí um naco de grana menos, quase 100 mil, dependendo do modelo que você quer, né? Um pouco mais de 100 mil se for a Classic. O motivo é justamente esse, né? Então são muitos recursos que esse veículo aqui tem e por isso racionalmente não faz muito sentido. E aí novamente que entra essa brincadeira que eu faço de ser um Porsche GT3, porque isso é muito de nicho e só para realmente quem curte esse estilo de vida e está procurando isso aqui mesmo, é que aí vai fazer todo sentido essa compra. Se não, uma pessoa que quer só utilizar uma picape de tamanho full, né? Esse tamanho longo, para um uso moderado, leve no fora de estrada, vamos lá, né? Na verdade, uma Hilux, uma S10 já vai fazer o serviço, né? E para quem quer algo mais diferenciado, provavelmente a Ram vai ser um caminho mais feliz. Esse aqui para quem realmente quer um veículo valente no fora de estrada, ou às vezes quer essa distinção social mesmo desse veículo que é completamente diferenciado no estilo, bem esse estilo do sul dos Estados Unidos mesmo, né? Então tem gente que às vezes compra simplesmente por isso, né? E aí nesse sentido vai topar aí com essas limitações, né? E do outro lado, quando o cara quiser encarar uma trilha ou um chão extremamente acidentado, ele vai ter um veículo que é simplesmente imbatível. Com as pequenas ressalvas que eu falei, né, durante o teste de off-road, ou seja, se você for pegar realmente off-road pesado, pode calçar com pneu Mud Terrain, que tem caixa de roda para isso, tem recurso para isso, né? Ele é forrado de recursos de off-road. Então ele vai realmente explorar ao máximo usando o pneu Mud Terrain para lama, né? E cuidar com a questão do entre-eixos longo na transposição com a barriga. Ele pode raspar, né? As longarinas são ultra reforçadas e ele tem todos esses peitos de aço, mas você pode ficar numa situação que você pode ficar ali com o veículo meio em suspensão por conta disso. Mas é muito legal ver um veículo desse chegando aqui no Brasil, mesmo que infelizmente para poucos por causa do custo. Mas é legal ter essa diversidade, né? Então a gente sempre fala, nossa, SUV de shopping, tudo de plástico, tudo frágil. Bom, agora a gente tem um veículo, um SUV, uma picape, desculpa, raiz, de verdade, para valer. Pena que seja para poucos, né, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da avaliação. Ficou um pouco mais longa porque é um veículo complexo mesmo, né? E se você não é assinante ainda do canal do Online, assine e ajude a gente a crescer cada vez mais. Certo, pessoal? Então é isso. Nos vemos numa próxima aí. Obrigado e um abraço.
câmera mostra detalhes do veículo parado ou em movimento, escrito Autoline.